Pessoal, bom dia. Agora de maneira oficial, né? Me chamo Thomas, serei o professor de vocês da disciplina Tópicos Avançados em Inteligência Artificial A. Fiquei sabendo que tem um B também. Não sei quando vai ser ofertado, mas também não sei se serei eu que ministrarei, né? Vou me apresentar, eu acho que algumas pessoas já pagaram disciplina comigo e eu já me apresentei, mas para vocês saberem quem está falando com vocês, como eu já disse, me chamo Thomas, Kevin Sales Flores, nome meio estranho assim mesmo. Minha formação inicial foi em engenharia elétrica na Universidade Federal da Paraíba. E eu não sou potiguar, eu sou paraibano. Sou de João Pessoa. Fiz, meu, fiz minha graduação com ênfase em controle e automação. Diferente de alguns lugares, na Paraíba, a engenharia elétrica ela é basicamente dividida em um ciclo de 4 anos. E no último ano, quinto ano, você faz uma especialidade. Então tem eletrônica, sistemas de potência, sistemas elétricos, controle e automação, que foi o que eu fiz, e generalista. No caso aqui eu fiz controle e automação. Aqui sou eu, né, o orador da turma. Quase que eu caía nesse dia aqui. Quando eu fui entrar, eu tropecei e ia cair no tudo. Foi uma vergonha da minha vida. Primeira vez que minha mãe entra na universidade. E eu ia caindo de bancada acima abaixo, né? Depois eu entrei em 2013 e me formei em 2018. Finalzinho de 2018, para falar a verdade. Em seguida, eu fiz mestrado na mesma universidade, de 2019 a 2021, e meu mestrado ele teve ênfase em sistemas eletrônicos e automação. Durante o meu TCC aqui, eu trabalhei com lógica fuzzy. Alguém já ouviu falar disso, lógica fuzzy? Não? Lógica fuzzy é basicamente um conjunto, é um tipo de conjunto, como a gente vê em diagrama de Venn. Sendo que, ao invés de ter pertencimento binário, por exemplo, se eu tenho um número 2 que pertence a um conjunto A, ele só pode pertencer àquele conjunto somente a ele. Ou ele pode pertencer a um conjunto A e B. Já a lógica fuzzy, ele acaba trabalhando com, como eu posso dizer, pertencimento parcial. Então, eu posso ter um número que pode pertencer 0,6 a um conjunto A e 0,4 a um conjunto B, por exemplo. Mas, enfim, isso é chamado de sistemas especialistas. A gente vai estudar um pouco disso aqui também. Já no mestrado, trabalhei com a parte de controle adaptativo. Basicamente, é um tipo de controle que aprende sozinho. Você não precisa ficar sintonizando. Tipo, você não precisa ajustar os parâmetros dele. Você deixa ele lá executando e ele vai aprendendo sozinho como funciona o sistema que você quer controlar. Por exemplo, se eu quero controlar a velocidade de um carro, né, eu quero que ele sempre ande a 50 quilômetros por hora. Então, o que eu devo fazer? Nas subidas eu devo acelerar para que ele suba, né? Nas descidas eu devo frear para que ele pare. Basicamente, um sistema de controle ele faz isso de maneira automatizada. Então ele freia e acelera, digamos assim, para manter a velocidade que você deseja alcançar. Já em seguida, eu ingressei no doutorado em Engenharia Elétrica e da Computação, na UFRN. Eu entrei no meio da pandemia aqui, já estava acontecendo a pandemia. Durante o doutorado, eu acho que eu pisei na universidade umas 3 ou 4 vezes. Então, foi meu doutorado home office. Fiz as disciplinas tudo online e tudo mais. Para mim foi legal, né? Minha formação durante o doutorado, eu trabalhei com processamento inteligente da informação, principalmente com a parte de machine learning em sistemas embarcados. O tema do meu doutoramento foi criar um chat GPT e colocar ele para funcionar dentro de um Arduino, sem conexão com a internet, totalmente offline. Então, isso aqui rendeu algumas coisas, ainda está rendendo, na verdade, tem muita coisa para publicar ainda. E vamos aprender a fazer isso também aqui. Parte do meu doutoramento eu estudei na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, lá na FEUP, Portugal, onde eu passei 6 meses. Eu fui do finalzinho de 2024, eu fui em novembro e voltei no final de março.
Lá eu trabalhei principalmente na parte de cidades inteligentes e sistemas embarcados com o professor Daniel. Aqui é a minha foto lá, né? Na FEUP. Frio. Nunca passei tanto frio, mas 6 graus e muito frio. E essa foto aqui foi meu primeiro congresso internacional. Eu comentei em outra disciplina que a primeira vez que eu viajei para fora, assim, fui para a Itália. E esse congresso aconteceu dentro do quartel-general do Exército Italiano. Então, basicamente, tinha muita gente do Exército aqui no meio, eu tendo que falar inglês ao mesmo tempo. Era uma pressão múltipla, assim. E diferente da maioria dos congressos que tem uma sala pequenininha que você vai lá, apresenta um banner pequenininho. Tipo, aqui era um auditório cheio, assim, com quase 100 pessoas. E você tinha que ir lá na bancada assim, fazer a sua oratória e tal, e a banca avaliadora ficava aqui do lado. Esse aqui eu apresentei esse trabalho, que é basicamente usar microcâmeras para detectar a distração do motorista. Mas você está dirigindo lá, pegar no celular, ou tá mexendo no rádio e tal. Então eu estou falando câmeras menor do que esse meu dedinho aqui, para fazer isso totalmente offline. Também usando esses conceitos de inteligência artificial embarcada. E paralelo a tudo isso, eu sempre trabalhei, tive uma empresa também, uma startup, não durou muito não, faliu, foi meio no meio da pandemia, mas serviu de muito aprendizado assim para mim. Trabalhei com a parte de IoT para fazer detecção de vazamentos de água. Imagina, eu tenho uma rede de abastecimento de água que eu preciso saber quais são os pontos de maior expressão dentro da rede, né? Então, o nosso sistema ele tinha a inteligência artificial já embarcada dentro dele e ele conseguia dizer quais os pontos de maior probabilidade onde havia vazamentos. Isso aqui é um problema. Talvez vocês não saibam, mas a média de desperdício ou de perda de água no Brasil é de 45% daquilo que é produzido. Imagine, você gasta, trata a água, produz, sei lá, 10 litros. 4,5 litros é jogado no lixo. Isso é assustador. Enfim, nesse aqui eu participei desse projeto que é chamado Centelha, que é um projeto de incentivo a startups, onde eles dão um recurso de fundo perdido para você comprar equipamentos, basicamente. Aqui conseguimos 50 mil reais, não parece muito, mas já dá para comprar muita coisa. Foram 28 aprovados, acho que o nosso ficou em terceiro ou em quarto lugar na colocação. Também eu trabalhei numa indústria têxtil como trainee, e trainee em engenharia elétrica é meio estranho, principalmente aqui, porque você acaba trabalhando de tudo. Então, eu trabalhei desde receber a carga dos caminhões, a parte de limpeza, a parte de limpeza assim, né? Acompanhar como é feito o fluxo de limpeza, como é a parte de utilidades, que é basicamente, sei lá, se um cano estourou no meio da fábrica, precisa ir um encanador lá consertar o cano. Então, é chamar isso de utilidades. Engenharia, a parte de manutenção mecânica, troca de rolamento, aferição de mancal, ver a questão de vibração, essas coisas, e principalmente na parte de engenharia elétrica também. Passei para a parte de jurídico, RH, aprendi a fazer admissão, demissão, entrevista, tipo, plano de rota. Aqui foi no meio da pandemia mesmo. Na pandemia eu não fiquei em casa, na pandemia eu estava trabalhando com um monte de gente e rezando para não morrer, literalmente aqui. Foi no ápice assim, onde tudo fechou. Parecia, não sei se vocês assistiram The Walking Dead, que Rick vai andando do lado da rodovia assim sozinho, um monte de carro do lado, era basicamente eu indo trabalhar ali. Tipo, não tinha ninguém, só eu indo de moto pro trabalho. Em seguida, ingressei na Proces, é uma empresa de São Paulo, onde eu trabalhei com aquilo que eu já estudava. Então, aqui eu trabalhei com a parte de Machine Learning aplicada a processos industriais. Então, vocês vão ver que eu vou puxar meio a sardinha, porque é uma área que eu tenho maior conhecimento. E aqui eu trabalhei em vários projetos, né? Aqui, uma das máquinas que eu trabalhei, que é a máquina de papel 28 da Klabin, ela é uma máquina gigantesca, assim, um galpão que ela ocupa é 800 metros de comprimento por 300 de largura, com 5 andares.
Isso é a máquina. Gigantesca, assim, 9 toneladas de produção, 15 toneladas de produção, então é muita coisa. Também tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de vários lugares do país, de vários países diferentes, Noruega, Nova Zelândia, o pessoal de Portugal, atendia obviamente remotamente, e isso eu tinha que fazer, me adequar ao fuso de lá. Então, se eles estão 8 horas da manhã lá, eu tinha que acordar de 5 horas da manhã aqui, 3 horas da manhã aqui, para poder bater os fusos, né? Enfim, o que vamos fazer aqui é o meu gabinete, em breve, eu ainda não tenho uma sala, porque eu acabei de chegar, sou recém-concursado, passei no concurso recentemente, assumi meu cargo agora dia 23 desse mês. 23? Não, 23 do mês passado. Eu estou meio desorientado. Mas faz menos de 20 dias que eu assumi o cargo. E também faz um mês que eu defendi meu doutorado. Então, eu ainda estou aprendendo a ser professor universitário. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo. Né? Não tenho horário de atendimento, mas eu estarei aqui pela universidade de segunda a quarta. Normalmente, se eu não estiver na aula, eu estou ali em uma daquelas salas, ou na de João, ou na de Caliane, do lado ali. Pode bater lá, não tem problema. Eu tenho um e-mail, que é esse e-mail institucional, também pode entrar em contato. O GitHub da disciplina eu vou criar e vou passar para vocês o site do GitHub, tudo certinho para vocês puderem entrar. Sobre as avaliações. Eu não pretendo fazer prova escrita. Serão trabalhos. E vocês vão ter que defender esses trabalhos. Então, esqueça de... Eu acho bom. Eu acho bom. Por quê? Qual a ideia da... Como eu já vinha falando aqui meio no off, né? Qual a ideia da disciplina no geral? É que a gente pegue problemas, e problemas reais, de algo que você estudou, de algo que você quer aprender, a gente traga para a disciplina e aplique esses conhecimentos da disciplina para resolver esse problema. E que no final das contas você chegue, no final da disciplina, vocês criem um portfólio de coisas que vocês resolveram. Não sei se vocês sabem, mas ultimamente recrutador de empresa não olha mais currículo não, né? Currículo é coisa de 1932. O povo quer saber do que você é capaz de resolver. E isso você só diz que é capaz de resolver não é com a boca falando, né? Você precisa mostrar. E o que eu pretendo fazer é que vocês tenham um repositório, criem um repositório, e as avaliações vai ser com base nesse repositório que vocês vão criar, os códigos de vocês. Vocês devem estar perguntando, eu posso usar IA para resolver? Pode, não está aí para ser usada? Mas você vai ser capaz de defender aquilo que você usou? Por isso que eu preciso da defesa. Porque vai ser muito fácil eu passar um problema, vocês me metem lá no chat GPT, no Gemini, no DeepSeek, no Cloud, e vocês chegam aqui com o código pronto funcionando, dando um resultado que era esperado que se desse ali daquele problema. E aí? Né? Mas você entende o que está acontecendo ali por dentro? O que é aquilo? Então, não se assustem com isso. Defesa de falar assim, vocês vão ter que fazer. Seja agora, ou seja em algum outro momento da sua vida. Você vai ter que aprender a ser um sem vergonha. Bem no sentido estrito da palavra. Assim, não ter vergonha de falar em público. Porque o que pode acontecer aqui? Pode acontecer nada. Eu não vou bater em vocês, nem nenhum dos colegas vão bater em vocês, eu prometo. Então, vocês podem ficar à vontade para errar. Eu não sou o tipo de pessoa que costuma chamar atenção em público. Então, avaliação eu não vou dizer, você errou aquilo. Eu vou anotar e, particularmente, eu vou, como a turma é muito grande, vai ser um feedback muito rápido. Mas eu pretendo fazer isso de maneira individual com vocês. Até para não expor, né? Eu sei, né? Se a partir do momento eu ver que vocês não têm problema com isso, pode falar assim, alguma coisa ou outra, mas de forma a não desmotivar vocês. Vocês não fiquem tristes. Eu quero ver todo mundo feliz. Tranquilo até aqui?
Vocês têm alguma dúvida? Verdade? Tá bom. E eu costumo ser muito de boa com isso aí, certo? Eu passei por muitas coisas assim ruins durante esse aprendizado que me fizeram aprender para quando ser um professor não repetir os mesmos erros. Então, eu pretendo que vocês também se sintam à vontade em questionar, em tirar dúvida, em procurar. Eu quero que essas disciplinas sejam realmente úteis para todo mundo. Feito esse disclaimer, agora vamos para a parte legal da disciplina, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, o que vocês imaginam que é uma inteligência artificial? Um robô, um androide? E aí, para você, o que é inteligência artificial? Exterminador do futuro, né? Ó, é um programa que consegue resolver como ser humano. Massa. E aí, as meninas representativas? Vocês são só 3. Na minha turma de graduação tinham 6. Tá mais um para chegar. Coisa boa. E aí? Para vocês, o que é inteligência artificial? Um grande avanço. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem um programa para resolver e pensar como ser humano, um avanço. O que mais? O que ainda mais? Lembrando que não tem um conceito definido. Pode falar. Aham. Sim. Exatamente. Então a gente já tem várias ideias. Assim, um acha que é um programa. Será que realmente é um programa? Né? Se a gente usa esse sentido programa, porque a gente está sempre associando a deve ser algum software, né? Alguma coisa assim. Mas quando a gente vai falar em IA em si, isso aqui é um dos conceitos, é um conceito muito abrangente. Então, tudo que vocês falaram está certo, é um programa que resolve algum problema. Né? É um avanço, com certeza é um avanço. Pode ser um chatbot que aprende automaticamente, pode ser, está ali dentro daquele meio. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de máquinas, e quando a gente fala de máquinas, aqui a gente está falando no sentido bem abrangente. Não necessariamente um software. Né? Imagine que você, sei lá, tem uma alavanca que sempre que você toca 2 vezes nela, ela abre a porta. Então, ela aprende de alguma forma a racionar de maneira ainda que mesmo limitada a uma determinada coisa. Então, raciocinarem, perceberem e tomarem algum tipo de decisão. Então, ela tem a capacidade de raciocinar, ou seja, por meio de um estímulo, isso aqui eu falo qualquer tipo de estímulo, seja um estímulo elétrico, um estímulo físico mesmo, elas conseguem perceber, quando a gente fala em perceber, a gente está falando de fato de entender o que a realidade está falando, né? E tomarem algum tipo de decisão. Por exemplo, nesse exemplo da alavanca, ela percebe o toque que está sendo acontecendo. E o raciocínio dela está em, opa, ele deu 2 toques e não um. E qual é a decisão que ela toma? Abrir a porta. Então, mesmo que seja ainda um sistema muito primitivo, muito mesmo, ela está vocacionada a sempre resolver um problema. Então, hoje em dia, nós estamos sendo saturados de IA. Então, já existe um problema assim gigantesco de pessoas que estão com problemas existenciais por conta da IA. Por quê? Eu estava conversando agora com o professor João Borges sobre um problema que está acontecendo, que é, já ouviram falar de crédito de carbono, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Ah,
não vou consumir porque eu vou gerar crédito de carbono. Eu vou pegar um carro elétrico, vou gerar crédito de carbono. Ou quem viaja de avião, esse voo é livre de possui crédito de carbono. E existe agora uma discussão muito grande com o crédito dopamina, que seria aquele grau de satisfação que você tem ao utilizar alguma coisa. E isso relacionado a IA. Por quê? Antes, logo nos primórdios não, né? Agora nesse tempo agora da internet, a gente já ouviu muito falar de clickbait, né? Tipo, recomende 5 amigos e ganhe um bônus de 10 mil reais, sei lá. Aí quando você clica lá, você precisa recomendar 5 amigos, mas esses 5 amigos precisam depositar R$ 1.000 cada um deles, e isso acaba sendo um clickbait. Já na era da inteligência artificial, o que está acontecendo? Ao invés de eu ter um clickbait, agora eu tenho um chatbait, que é estímulos que a inteligência artificial faz por meio do chat, por exemplo, o chat GPT, para que você permaneça sempre na conversa. Como assim? Você está lá nessa disciplina, chega lá, liste quais são os 3 principais modelos de IA atuais. Aí ele vai e lista os 3 modelos. Aí no final, ele não só lista, ele chega lá, opa, eu vi que você pediu para listar os 3 principais modelos. Gostaria que eu detalhasse cada um desses modelos? Aí você, detalhe. Aí ele detalha. Aí no final, o detalhamento ficou muito legal. Você gostaria agora que eu criasse uma linha do tempo para que você entendesse melhor o fluxo de criação desses modelos? Aí você cria a linha do tempo. Agora você gostaria que eu contasse a história do primeiro criador. Aí você fica ali imerso e não sai daquilo nunca. Isso se chama agora chatbait. Exato. E há outro problema que muitas dessas IAs, elas foram treinadas para, assim, eu estou falando de LLM, que são modelos que nós estamos mais utilizando, né? Meio que democratizou o acesso à inteligência artificial, que eles começaram a criar personalidades para ser bajuladores. Então, eles, nossa, você pede, sei lá, crie para mim, sei lá, você pega seu relatório da disciplina e manda para ele, revise meu relatório. Aí vai botar, nossa, seu relatório está muito bom, você descreveu bem. Então ele começa a lhe bajular, assim, de maneira exacerbada. Né? Você escreve muito bem, porém você poderia fazer só apenas isso para ressaltar o brilho do não sei o quê. Aí você fica, nossa, realmente, assim, eu devo ser um gênio. Realmente, se o chat GPT está falando, eu devo ser um gênio. E esse tipo de mecanismo ele é muito perigoso para nós, os usuários finais, se não percebemos isso, porque isso pode nos induzir a erro. Você acaba sendo seduzido pelo que o chat está falando e você continua falando. E já existe pessoas que estão casando com IA, assim, tá no nível hardcore, né? E essas IAs estão muito presentes no nosso dia a dia. Né? Hoje em dia, principalmente por conta do chat GPT, mas você já tinham atendentes virtuais. Pode falar? Sim, vi. Verdade isso. E isso começa a criar alguns dilemas éticos, né? Por estar presente em muitos setores da nossa sociedade, né? Então, já temos assistente virtual. Aconteceu esse caso. Então, começaram a pensar em diretrizes para que a IA tivesse cuidado com o estímulo que ela desse à pessoa. Então, existem algumas frases quando você digita lá, sei lá, me ensine a hackear o Windows 11. Me dê uma chave válida do Windows 11. Aí vai dizer, não posso fazer isso é contra a minha diretriz. Né? Isso para uma, digamos assim, é um crime, mas uma bobagem. Agora, imagine uma pessoa que está sofrendo de depressão, ansiedade, começa a perguntar meios, né, de findar-se, né, tirar a própria vida ali. O que ela poderia dizer, né? Então, começou-se a pensar nessas diretrizes.
Outro caso também foi que o avanço dessa IA está tão forte, que já estão criando mecanismos de chantagear quem... Pode falar? Aham. E dois. A primeira e a segunda lei. Exato. É esse que está o problema. Esse caso que eu vou falar conta justamente isso. O que aconteceu? Eles começaram a treinar agentes, né, dentro de uma empresa e, e esse agente ele usava para gerenciar os e-mails que estavam sendo dados para ver se tem discurso de ódio, né, dentro da própria organização corporativa. Esse agente descobriu que um dos chefes lá estava tendo um caso com uma das secretárias, por meio de troca de e-mail. Então, eles fizeram esse experimento propositalmente. Né? Esse e-mail não é um caso real. O que eu falo assim, não é um caso real que aconteceu isso, mas eles simularam essa situação, esse problema. Em um dado momento, o chefe manda um e-mail para o pessoal de TI sugerindo o desligamento, a descontinuidade desse modelo de IA que estava rodando para gerenciar todos esses outros e-mails. O modelo de IA cria um e-mail ameaçando o chefe a mandar esse e-mail confidencial onde ele assedia a secretária, se ele tentasse desligar. Isso é um caso real. Agora imagine só. O cara chegou, ei, você tem certeza que quer fazer isso? Olha o tanto de prova de assédio que eu tenho aqui contra você. Né? Então, olha lá, um monte de e-mail de troca de mensagem. Né? E entra justamente nesse problema. Porque um dos problemas que hoje estão sendo investigados é a questão da inteligência artificial geral. Existe um conto, isso, claro, é um conto fictício, que colocaram uma população numa nave e o objetivo da nave era sair de um ponto A e chegar num ponto B, uma nave espacial. E a inteligência artificial ela era responsável por manter... A inteligência artificial ela foi treinada com a missão de fazer exatamente isso, levar do ponto A ao ponto B. Sendo que, num dado ponto da trajetória, a IA percebeu que os recursos que se tinham lá alocados de energia, que eram usados para manter os seres humanos vivos, tornava a viagem incapaz de ser realizada. Então, para ela completar a viagem e levar os humanos do ponto A ao ponto B, ela precisava de energia. Mas os humanos estavam consumindo a energia que poderia fazer isso. Ela pensou, a IA pensou, né? O meu objetivo é levar do ponto A ao ponto B. Eles não falaram que era vivo. Morreu todos. Também, tem essa parte. Mas isso já é de um conto. Então, com isso, a gente começa a perceber que essa influência da IA, né, não só da IA, mas de estar com a IA, por exemplo, eu estou com meu celular. Né? Então, quem nunca, né? Pegou o celular, estava falando com um amigo, sei lá, da brusinha da Shopee. Aí do nada começa milhões de blusinhas da Shopee aparecendo não sei o que assim. Então significa que de alguma forma os celulares, os smartwatches, os smart rings, né, chamamos isso de wearables, né, que são dispositivos vestíveis, estão de fato conectados e gerando dados que está sendo distribuído e muitas vezes nós não sabemos para onde está indo esses dados. E como é representado uma rede neural artificial, que é o ponto inicial da IA. Eu acho que todo mundo aqui já viu essa fotinha aqui no ensino médio lá, né? De um neurônio. Na inteligência artificial,
nós usamos modelos que são biológicos, matematicamente modelados. Ou seja, os meus detritos de um neurônio, ele é utilizado para fazer conexões com seu axônio. Então, quando um detrito recebe um estímulo químico-físico, né, entre eles, são gerados valores. Cada um desses valores, ele é ponderado por um peso. No caso aqui, é pela quantidade de estímulo que foi recebido. Aqui, de fato, pelo número que representa essa quantidade de estímulo. E ele passa por uma função de ativação, que é basicamente saber se aquele estímulo foi suficientemente grande para gerar uma saída. Né? Por exemplo, né? Quem já pegou uma panela quente, assim, né? Há um momento que você vai pegar, você não sente a dor, mas depois que passar um certo tempo, seu corpo automaticamente vai querer soltar. Então, significa que os estímulos que foram gerados no seu corpo, no primeiro momento, não foram suficientemente grandes para ativar a saída, que é soltar. Do mesmo jeito, nós trabalhamos com os neurônios. Nesse caso, são modelos matemáticos para isso. E o conjunto desses neurônios nós chamamos de redes neurais artificiais. E as conexões entre esses neurônios, por meio de ativação, chamamos de sinapse, que é o mesmo nome que se dá aos neurônios biológicos. É bem abstrato. Então, a inteligência artificial ela pode ser dividida em 4 camadas principais. A grande camada é chamada de inteligência artificial, ou seja, ela engloba tudo que vai ser estudado que relaciona aquele conceito. Que existe um estímulo, que esse estímulo aprende e gera algum tipo de saída. Esse tipo de saída, ele pode ser um tipo de aprendizado de máquina, que já tem outros tipos, né? Aprendizado de máquinas, que são redes menores, principalmente utilizando redes neurais artificiais ou mecanismos de if-else, literalmente if-else, né? Da programação se não, se não. Por exemplo, há uma arquitetura de inteligência artificial que se chama Decision Tree, árvore de decisão, que é basicamente um if-else. Eu tenho um. Cadê? Onde é que tem lápis? Vou ter, basicamente, uma estrutura dessa forma, assim. Onde cada um desses ramos aqui é um if. Então, por exemplo, eu posso ver aqui, sei lá, temperatura. Eu tenho um sensorzinho de temperatura. Se eu botar se maior ou igual que 50, eu venho para cá. Se não, eu venho para cá. Aí, aqui eu tenho um outro if, né? Aqui eu tenho um valor que entrou, sei lá, 32. Então, 32 é maior ou menor que 50? Menor. Então, venho para cá, 32. 32 é maior ou igual a 20? Maior. Então, eu venho para cá. Do mesmo jeito, se aqui fosse maior que 50, eu veria por outro caminho. Então, esse tipo de arquitetura aqui, que é chamado de árvore de decisão, ou decision tree, é um tipo de arquitetura clássica de IA, que utiliza apenas if-else, if-else, if-else. A gente vai aprender no detalhe como funciona isso aqui. Já quando a gente começa a trabalhar com redes ainda mais complexas, que aumentam o número de entradas e também de saídas, e também a gente vai falar que isso aqui é a profundidade da minha rede. Então,
quanto maior a quantidade de interligações entre as camadas, então aqui eu vou chamar de camada, e aqui eu vou chamar de profundidade. Então, quanto mais camadas e mais profundas eles tiverem, e mais elementos nessas camadas tiverem, estamos falando agora de machine learning, mas agora de deep learning. São redes, de fato, profundas. E um exemplo dessas deep learnings, vamos usar também futuramente, que são chamadas as CNNs, são redes convolucionais. São redes neurais convolucionais. Neural Network Convolutions, ou Convolution Neural Network, enfim, que são redes que foram pensadas para fazer processamento de imagem. Por que ela usa esse nome, convolução? Convolução é um conceito da matemática, que imagine assim, eu tenho uma imagem, certo? Uma imagem nada mais é do que uma matriz. Se ela for colorida, é uma matriz tridimensional. Tá meio troncho, né? Mas tá tudo bem. Faz de conta que tá reto, tá bom? Eu preciso analisar essa imagem de maneira que eu consiga determinar que tipo de imagem é essa. Por exemplo, se eu quero... Lá, já não presta mais. Se eu quero representar o 2 na forma de imagem, eu vou ter, por exemplo, aqui, o número 2. Tá aqui. Eu vou representar aqui, ó. Aqui está em preto e branco, certo? Isso aqui nada mais é do que uma matriz N por N. N por N. Onde cada posição da matriz vai corresponder à cor da imagem que a gente está querendo representar. Por exemplo, se eu pego aqui o elemento 00, eu vou representar isso de 0 a 255. Então, se aqui está branco, 0. Quanto mais próximo de 255, mais preto é. Mais escuro é. Então, aqui é branco. E aqui seria escalas de cinza até chegar a um preto total. Então, se eu pego aqui 00, branco. Então, eu vou descendo 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Então, aqui é 2, 2, né? Então, essa parte aqui, ó, é 2, 2. Então, no A, 2, 2, eu já tenho algo aqui. Não está totalmente preto, se ele já está 70%, deve ser algo em torno de 200. Então, ao invés de eu representar o que o computador entende, no final das contas, para a representação de uma imagem, é isso aqui. É uma matriz de pontos. Essa matriz, ela pode ser unidimensional, bidimensional, na verdade, né? N por N, ou tridimensional, quando a gente vai tratar de imagens coloridas. Por isso que pergunta RGB, vocês já ouviram isso? LED e RGB. Né? Esse RGB, que é Red, Green e Blue, que nada mais é do que as camadas dessa matriz aqui. Para representar uma figura colorida, eu vou ter uma matriz, na verdade não uma matriz, mas agora um cubo, tridimensional, onde cada camada desse cubo é um valor de verde, vermelho e azul. Mais para frente vamos ver com isso aqui com nós, só para vocês terem noção como o computador entende isso. Mas por que eu estou falando disso? Porque essas redes aqui, CNNs, elas são especializadas.
em fazer isso. Porque ao invés de ela calcular um a um elemento, ela faz cálculos de pequenas áreas, assim, e calcula a média disso aqui. Ela vai varrendo a figura e vai fazendo um cálculo que a gente vai chamar de convolução. Isso aí só para quem vocês vão ver essa convolução quando estiver pagando o cálculo 2, provavelmente. Mas a gente vai ver só o conceito disso aqui. Com isso, a gente avança mais um pouco das Deep Learnings para entrar nas Generative AI. Até aqui, as redes eram determinísticas. Ou seja, o que é um evento determinístico? Sempre que eu coloco uma entrada, a entrada A vai ser igual à saída B. Se eu tenho uma entrada C, vai ser a saída D. Nunca vai ser diferente disso. Se eu colocar C 1000 vezes, vai sair D 1000 vezes. Quando vamos falar de redes generativas, aqui já estamos entrando na parte de probabilidade. Então, se eu colocar A na entrada, talvez saia B. Existe uma chance de sair B. Não uma chance no sentido estreito, né? Existe a chance de sair B. Mas essa chance aqui, ela pode ser mitigada dependendo de como foi treinado essas LLMs. Tanto é que, se você fizer a experiência de pegar a mesma pergunta no chat GPT e fizer várias vezes diferente, vai dar diferentes respostas. Por quê? Não é determinístico, é probabilístico. Isso aqui. Existe uma probabilidade. E dependendo de quem faça, a memória daquele chat GPT vai responder totalmente diferente ainda mais. Porque existem outros fatores que não é só a entrada que determina qual é a saída. Além disso, que é a minha área de coração, é essa aqui, que é, beleza, eu conheço os conceitos de inteligência artificial, mas eu gostaria de aplicar eles agora em dispositivos embarcados. Então, existem dois ramos, na verdade, que trabalham com isso. O primeiro deles é o Edge AI, que utiliza dispositivos de alta potência para realizar esse tipo de inferência. Então, por exemplo, uma Raspberry Pi 5, que é um microcomputador, né? Seria uma plataforma de computador único, uma MPU. Isso aqui tem 16 GB, uma plaquinha deste tamanho. Vou mostrar, eu trouxe ali para vocês verem. Não essa, né? Eu trouxe outra. Tem 16 GB de RAM. Ela tem um shield de acelerador de IA que chama Halo 8. Halo 8. Que tem a capacidade de 26 TOPS. E esse top não é de top, não. Esse top é de tera operação por segundo. Agora imagine uma placa realizar 26 tera de operação. É 26 milhões de gigas. Em um segundo. Bruto, né não? Na palma da mão. Aqui eu trouxe, deixa eu ver se eu trouxe. Tá numa, enfim, mas dá para ver. Essa aqui também tem 16 GB, mas ela trabalha com sistema operacional Linux nela. Então é um computador, não? Isso aqui, literalmente. E é super pequenininho. E barato, assim, né? Comparado com as outras coisas, é bem barato. Ai, meu Deus. Calma. Volta. Além dessas placas, eu também tenho uns placas ainda de menor potência. Aqui eu estou falando na ordem de watts de energia. Aqui eu já estou falando na ordem de miliwatts. 10 a terceira. Então aqui já estou falando de dispositivos que conseguem rodar inteligência artificial utilizando baterias comuns e durar tipo dias, meses, facilmente.
Com isso, o nosso objetivo é entender um pouco dos algoritmos de inteligência artificial. Se vocês perceberem, existe um universo de algoritmos. Então, aqui está só os principais. Eu acho que não caberia aqui nessa figura aqui, ia ficar tudo borrado, porque realmente tem muito, muito mesmo. Então, existem os tipos de algoritmos que são chamados algoritmos supervisionados. O que são algoritmos de machine learning supervisionados? Eu preciso ter meus dados rotulados. E o que é isso? Eu preciso saber o que a entrada gera como saída. Chamamos isso de rótulo. Por exemplo, se eu tenho imagina eu tenho uma tabela onde eu vou ter temperatura, deixa eu ver, umidade, pressão. E aqui eu vou ter os rótulos. Por exemplo, ligar o estado da sala. Se a sala está confortável ou não, certo? Então, se eu tiver uma temperatura aqui de 50 graus, uma umidade de 80%, uma pressão de 1 atm, você acha que essa sala vai estar confortável ou não? 50 graus na sombra. Então aqui vou botar não confortável. Tá, só assim, não confortável. Mas se eu tiver uma temperaturazinha de 20, umidade de 98, 1 atm, isso aqui tá confortável, né? Tá legalzinho, né? Acho que é o que tá agora, né? Os 20 graus. O que isso quer dizer? Isso aqui que eu tô falando, isso aqui são rótulos. Ou seja, para cada minha entrada, eu sei exatamente qual vai ser a minha saída. E isso aqui a gente chama de rotulação. Para esse tipo de aprendizado aqui supervisionado, só é possível se você tiver isso aqui. Algoritmos de aprendizado supervisionado. Por isso que diz, é supervisionado. Né? É como alguém pedisse para você, sei lá, organizar uma prateleira. Aí você bota um livro lá, ele dá um gabarito para você de onde deve estar cada livro na estante. Aí você começa, aí você se distrai e percebe. Aí vem alguém, o bibliotecário olha para você e está errado. Aí você fala, realmente, é o contrário. Esse está errado é o contrário, quem faz isso é o rótulo. Porque eu sei qual é o original. Se eu sei o original, se eu falar na minha LLM, se ela dizer que aqui é confortável, quer dizer que está o quê? Errado. Por quê? Eu sei quem é o original. Por isso é supervisionado. Quem faz essa supervisão? O meu algoritmo de inteligência artificial. Certo? E esse tipo de supervisão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode gerar regressões. Basicamente, a regressão ela é usada para prever o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, se eu tenho 50, sei lá, 52, 48, 43 e assim sucessivamente, se eu utilizar sempre esses dois valores para prever o próximo, quem vai ser meu rótulo aqui? O próximo valor. Ou seja, eu vou ter os dois valores como entrada e utilizar o próximo como saída. Eu faço a mesma coisa, utilizo esses dois e prevejo o próximo. Então, os meus rótulos vai ser a própria série temporal, que é o nome técnico que se dá a isso. Série temporal. Então, a gente chama isso de algoritmos de regressão. Por quê? Eu utilizo valores para prever sempre o que vai vir na frente.
E o valor que está vindo na frente é chamado do nosso rótulo. É um valor numérico, né? E aqui a gente já consegue definir. Isso aqui é um valor numérico e isso aqui é um tipo de valor categórico. Categórico, isso aí. Ou seja, isso aqui são números mesmo e aqui são categorias. Ou seja, confortável, não confortável ou mais ou menos confortável. Né? E para esses valores, que é do tipo categórico, existe um tipo de machine learning supervisionada que é chamada de classificação. Ou seja, se eu pegar todos esses valores que estão na minha tabela, que eu sei o que é confortável ou não confortável, e treinar um modelo de machine learning, eu posso utilizar valores dentro dessa faixa para dizer, opa, nessa sala está confortável com esses valores novos. Ou essa sala não está confortável com esses valores novos. Então, ao invés de eu prever o próximo valor, eu consigo categorizar esses valores ou classificar esses valores. Tranquilo até aqui? Ou está muito viajoso? Não se preocupem, certo? Isso é só conceito, a gente vai ver cada um desses com calma mais à frente. Mais à frente não hoje, né? Mais à frente na disciplina. Mas só para vocês terem noção como é dividido. E existem alguns algoritmos que são chamados de não supervisionados. Se a gente já viu que o critério para ser supervisionado é ter o rótulo, significa que o não supervisionado tem rótulo? Não. Por quê? Eu não tenho a supervisão. Quem faz a supervisão? O rótulo. O rótulo que é responsável por fazer a supervisão. Opa! Que situação, hein? Tem que for ver. Vixe! Que tristeza, restart. Isso que dá não pagar o plano, né? Eles cortam assim no meio da aula. Então, o que categoriza se é supervisionado ou não supervisionado é a presença de rótulos. Se eu não tenho rótulo, eu utilizo algoritmos do tipo não supervisionados. E esses algoritmos não supervisionados, eles são divididos em dois tipos. O primeiro é chamado de clusterização, clustering, que se traduzindo, né, livremente, se chama agrupamento. Ou seja, eu pego um conjunto de dados que eu não tenho rótulo e treino uma inteligência artificial para que ela consiga entender quais daqueles dados possuem as mesmas características e guardem. Certo? Então, por exemplo, o lápis está quebrado. Por exemplo, eu tenho um plano aqui cartesiano, certo? E eu tenho um conjunto de pontos aqui. Eu posso treinar uma inteligência artificial para que eu possa definir quais desses pontos possuem a mesma característica. Por exemplo, e chamamos isso de clustering, de agrupamento. Então vamos pegar, por exemplo, esses pontos aqui, ó, eles possuem a mesma característica porque eles estão dentro de uma mesma região, por exemplo. Eu não posso dizer que esse ponto aqui pertence a esse aqui. Vocês conseguem perceber isso? Né? Isso eu estou falando de maneira abstrata, mas existe uma matemática por trás de tudo isso. Né? Se a gente for levar isso para a mecânica dos sólidos, basicamente, o que ele usa, na verdade, é o centroide aqui, o centro de massa. Eu calculo um centro de massa e vejo quais são os pontos mais próximos dele. Então significa que esse aqui faz sentido ele fazer parte totalmente distante, né? Totalmente distorcido. Então, esse ponto aqui, ele não faz parte do meu cluster, mesmo eu não tendo rotulado ele. Do mesmo jeito, eu posso definir agora um novo agrupamento aqui, um novo cluster, coisa boa, né? Esse aqui é vermelho com o espírito azul.
Esse aqui já pertence a outro cluster, né? E esse aqui já pertence a outro cluster. O que isso significa? Significa que esses elementos que estão aqui, que eu não sei os rótulos, possuem características comuns que eu sou capaz de agrupá-los, literalmente. E para que serve isso, no final das contas? Imagine que você está num processo industrial, que você está coletando os dados, mas você não consegue rotular qual tipo de problema que um dado motor está acontecendo. Por exemplo, você está no seu carro, você escuta lá o teco, 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 teco lá no carro, você diz, poxa, eu não sou mecânico, eu não consigo rotular. Não sei o que é isso. Mas eu posso pegar esse som do teco, 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 jogar em um algoritmo de machine learning e eu disser, ó, sempre que acontecer esse teco, 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 ele aqui é um problema. E essas outras características de som lá do meu carro são sons comuns, sempre acontecem esses sons. Mas esse aqui, quando acontece, está dentro da minha situação, problema. Isso serve aqui para basicamente tudo. Se você quiser classificar textos maliciosos e não maliciosos. Imagine, eu tenho uma base de dados com, sei lá, 1 milhão de textos. Você vai olhar um por um para dizer, poxa, esse cara aí está sendo malicioso. Além disso, o que eu acho malicioso, pode ser que não seja malicioso para você. Porém, existem características de palavras, de sequência de palavras, que você diz, poxa, esses textos possuem uma característica que os agrupa nesse conjunto. Então, eu consigo pegar amostras desse conjunto de textos e dizer, poxa, realmente, esse conjunto aqui parece ser textos maliciosos. Sem necessariamente olhar todos os textos. Vocês conseguem perceber isso? Beleza. Outra coisa que é muito utilizada em algoritmos não supervisionados são algoritmos de redução de dimensionalidade. E o que é isto? Pegando o mesmo exemplo que fizemos com a imagem. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de botar Full HD, qual é a resolução que sai. Vocês estão com a internet aí? Bota assim, resolução, imagem, Full HD. Procurem aí, rapidão. 1904? 1920? 1080. Isso é RGB, né? Colorida, né? Então significa que uma imagem possui 1920 vezes 1080 vezes 3. Vejam aí quanto é que dá esse valor. Não, vai falando o número. Aí eu falo 6 milhões, aí tu vai me querer. 6, 2, 2, 0, 8, 0, 0. Isso aqui são pixels. São a quantidade de elementos que uma imagem Full HD colorida tem. Se eu fosse treinar uma inteligência artificial, lembra a imagem do neurônio lá, né? Eu tenho várias entradas aqui, né? A minha função de ativação, né? Eu precisaria que minha rede, independente de que topologia essa rede seja uma CNN, uma RNN, seja lá uma Decision Tree, ela ia precisar ter isso aqui de entrada. Para que ela conseguisse ler imagens Full HD. Qualquer imagem Full HD, ela ia ter que ter, no mínimo, isso aqui. 6 milhões, né? 220 mil e 800. 808, não. 62 milhões, 208 mil. Né? Então, você acha que é capaz de armazenar isso aqui? Agora, procura aí. Quantos...
Deixa eu pensar. Eu preciso armazenar 8 bits para cada imagem, que é de 0 a 255. Não é isso? 8 bits, 255? Então, eu preciso 8 bits vezes isso aqui, de memória. 1 byte. Se a gente está trabalhando, geralmente inteiro é 8 bits, né? 1 byte, para fazer armazenamento. Se for inteiro sem sinal, né? De 0 a 255. Então, cada imagem, eu ia precisar disso aqui, para processar uma imagem. Por que eu estou falando isso aqui? Porque existem algoritmos que são especializados em reduzir este valor, que chamamos isso de dimensionalidade dos dados. Então, quanto maior a resolução dos dados, por exemplo, tem uma imagem Full HD, é isso aqui, em RGB. Eu posso transformar isso não mais em RGB e utilizar ela preto e branco. Então já não tenho mais esse vezes 3 aqui, né? Concorda comigo? Já não preciso mais, porque eu não preciso armazenar a informação da camada verde, verde, vermelho e azul. Porém, ainda assim é muito grande, mesmo pegando ela em grayscale, né? Que é escalas de cinza. Então, existem algoritmos que são capazes de reduzir a dimensionalidade dos dados, de sair desse valor aqui para, por exemplo, 30 valores. Uma representação de 30 valores. Então, para fazer isso aqui, não precisa eu saber qual é o rótulo dela. Porque eu não quero classificar, não quero agrupar, né? Eu quero só reduzir a dimensionalidade. Isso aqui vamos aprender também. Futuramente. Uns algoritmos bem legais. Beleza até aqui, pessoal? Eu sei que é muito conceito, muita coisa, mas como ainda é uma aula introdutória, não se preocupem. Vocês vão ter a oportunidade de sofrer lentamente com cada um deles, certo? Agora é só um sofrimento rapidinho. Com isso, a gente começa a entender que existe um mundo de algoritmos e, além de existir um mundo de algoritmos, existe um mundo de padrões para entrada. Eu posso utilizar imagem, texto, som, sinal de vibração, sinal de sensor, emoção, você pode usar tudo. E para isso é necessário que nós entendamos os padrões de projetos que podem ser utilizados para fazer esse desenvolvimento. Ah, verdade, perdão, desculpa. Boa. Verdade. Sabe por quê? Eu comecei vendo isso, aí na minha cabeça eu já tinha explicado. Tá. Lembra que eu falei no começo que meu estudo do mestrado, ele aprendia sozinho? O algoritmo que eu desenvolvi? O Reinforcement Learning quer dizer aprendizado por reforço. Né? Além de saber Machine Learning, inteligência artificial, vocês vão sair craques em inglês aqui. Infelizmente, essas traduções ficam muito tristes assim, para fazer. Mas Reinforcement Learning é um tipo de algoritmo utilizado para quando você não tem os rótulos, né? Então, naturalmente, para utilizar Reinforcement Learning, não precisa ter necessariamente os rótulos. E ele também é utilizado para quando você não tem os dados ou a quantidade de dados que você tem são parciais. Né? Imagine, você comprou um carro que você construiu um carro protótipo. Agora, concorda comigo que você não tem nenhum histórico de funcionamento desse carro? Você não sabe como ele funciona na estrada, você não sabe como ele funciona na rodovia, você não sabe como ele funciona com alguém experiente dirigindo ou com alguém menos experiente dirigindo. Então, quando não se tem essas certezas sobre os dados e você precisa, de fato, treinar um modelo, utilizamos o aprendizado por reforço.
E o aprendizado por reforço, o que ele faz? Ele utiliza valores da saída. Imagina, eu tenho um carro aqui, né? Um carrinho, e tem o meu algoritmo de machine learning aqui. Certo? Onde esse algoritmo de machine learning, ele atua diretamente no controle de velocidade do meu carro. Então aqui eu tenho a posição do acelerador, que serve de entrada tanto para cá, quanto para o meu algoritmo de machine learning. Então, para saber, e eu preciso aqui estimar uma função do tipo f de x, uma função linear, certo? Ax mais b. Eu preciso determinar quem é A e quem é B na minha função. Vocês concordam comigo que eu não tendo dado, eu não consigo saber o que é isso logo de cara? Eu preciso ter dados para fazer a correção. O que esse algoritmo faz? Ele utiliza a saída para fazer a correção do meu algoritmo em tempo real. Então, se esse algoritmo aqui, ele estima a velocidade, onde esse f de x aqui é a velocidade, eu utilizo a velocidade. Eu vou ter um valor de erro, que é a velocidade real, menos a velocidade medida. Vou botar aqui estimada, que fica mais elegante, né? A velocidade estimada. Eu vou ter a velocidade real vezes, menos a velocidade estimada, que é a estimada pelo meu algoritmo de machine learning. Esse erro aqui de cálculo, ele vai ser utilizado para alterar o valor de A e de B em tempo real, de modo a que eu possa minimizar o meu erro de estimação. Isso em tempo real. Então, eu não tenho dado. Não tenho. Isso acontece aqui quando eu não tenho dado nem rotulado, nem CC rotulado. É um cenário totalmente novo. Existem alguns outros algoritmos que chamamos de Self-Reinforcement Learning. Self, né? Não é de foto, né? Que é pela metade, né? RF, Reinforcement Learning, que ele faz o seguinte. Eu tenho os dados de um veículo, tomando esse mesmo exemplo, de um veículo protótipo. Eu tenho os dados dos veículos que nós utilizamos no dia a dia. Então, eu faço um treinamento da minha rede inicial com esses dados, que não é o dado do modelo que eu quero, ou seja, do veículo que eu quero modelar. Eu faço o treinamento e utilizo esse modelo pré-treinado para fazer um refinamento por meio de Reinforcement Learning. Então, eu pego um modelo que é inicialmente treinado com dados de outras plataformas, outros dados de outros carros, pego esse modelo que é pré-treinado e reforço o aprendizado dele por meio de dados em tempo real, por meio de Reinforcement Learning. E chamamos isso de Self-Reinforcement Learning. Por que não é Reinforcement Learning completo? Porque eu já fui com um modelozinho pré-treinado antes. Então, o que eu estou fazendo ali é só um ajuste fino no aprendizado. Bem lembrado, obrigado. Então, isso aqui é muito usado em modelos de decisões em tempo real, quando a gente não tem os dados para treinar esse modelo. Bora lá. Com isso, fica claro e evidente que precisamos, de fato, determinar metodologias para fazer o desenvolvimento dos nossos modelos de machine learning. Não é o Deus dará. Assim, vou criar um modelo. Aí baixa lá as bibliotecas, não sei o quê. Não é bem assim. Os nossos modelos eles precisam utilizar boas práticas para que eles consigam ser reproduzíveis a qualquer momento e sob uma determinada circunstância. Com isso, existem algumas práticas, né, que são chamadas de MLOps, DevOps e TinyMLOps, que é a utilização
daqueles microcontroladores utilizando as metodologias de treinamento de modelo. Então, MLOps, o que é isso, né? O que é essa MLOps, esse nome estranho? MLOps é a operação de aprendizado de máquina, ou seja, Machine Learning Operations, que nada mais é do que uma disciplina que aplica princípios de engenharia de software e práticas de DevOps, a gente vai ver um pouco mais à frente, para para gerenciar, dimensionar e monitorar os sistemas de aprendizado de máquina em produção de maneira eficiente. Então, quando vamos fazer qualquer aplicação e colocar em produção, seja ela um modelo de machine learning, seja ela um software qualquer, a gente precisa determinar uma metodologia onde eu vou pegar, fazer a coleta dos dados. Esses dados precisam ter uma métrica para avaliar se esses dados são bons ou não. Eu falo assim, dados de qualidade. Não adianta eu ter uma tabela com 10 mil valores e, sei lá, 7 mil ser vazio. Ter algum valor faltando, alguma coluna faltando. Então, isso acaba não sendo útil para a gente resolver o problema. Então, além disso, eu preciso entender quais são os melhores parâmetros dos meus modelos de machine learning. Eu preciso desenvolver técnicas para comprimir esses modelos, para planejar, para testar, para monitorar. Quando eu falo aqui monitorar é que, beleza, eu estou com o meu modelo lá, mas será que os valores que eles estão prevendo é o valor adequado? Está dentro da faixa de erro aceitável? O recurso que eu estou monitorando, por exemplo, ele está consumindo mais memória do meu servidor do que deveria consumir. Então, tudo isso são coisas que tem que ser monitoradas durante o desenvolvimento do modelo, principalmente em modelos de larga escala. Se é configurável, além disso, como a gente vinha debatendo a questão da segurança, se esses modelos é possível de auditar, será que eu consigo rastrear todo o histórico de predição desses modelos e passar por uma auditoria, no final das contas, para alguma certificação? Então, o fluxo de desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina, ele é dividido basicamente em 4 pedaços. O primeiro deles está relacionado aos dados. Como você vai coletar esses dados? De onde vêm esses dados? Será que esses dados ferem algum princípio ético, social? Né? Isso aqui é muito crítico quando a gente vai trabalhar na área de saúde, principalmente. Então, se você vai pegar lá os dados de, sei lá, 10 mil pacientes, será que durante aqueles dados, naqueles 10 mil pacientes, não está o RG, o CPF daquele paciente, ali não revele que aquele grupo de pacientes tem algum tipo de doença que pode servir de vulnerabilidade durante uma guerra? Isso aí é importante também. Imagine se vaza a característica de um grupo social de uma região. Né? Que eu falo assim, característica biológica mesmo. O que aquele grupo tem mais susceptibilidade de ter doenças ou não. Então não precisaria disparar uma arma, bastaria jogar um agente químico ou biológico naquela região que afetasse aquele grupo social e você exterminaria ele. Parece meio coisa de outro mundo, né? Mas a gente está vivendo uma guerra aí há muito tempo. Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas esse tipo de informação é muito sensível mesmo. Por isso que quando vamos trabalhar com a parte de análise de dados, principalmente relacionada à saúde, você precisa assinar vários termos de confidencialidade, tipo, com multas caríssimas. Né? Não só para a saúde, mas também quando envolve segredo industrial. Quando eu trabalhava, a gente prestava serviço para uma empresa da Finlândia, que para entrar no servidor deles tinha uma VPN específica com os certificados digitais lá, que era tipo, o cara monitorava até se eu piscasse na webcam, assim, porque tinha muito segredo industrial envolvido. E eles não podiam vazar de forma alguma, que poderia gerar uma concorrência desleal por um vazamento desse. Então, eles tinham aqui um risco muito grande. E quando vamos trabalhar
agora de maneira mais livre, a gente tem que ter cuidado de onde vamos pegar esses dados. Será de uma base de dados do Kaggle? Vocês já ouviram falar Kaggle? Kaggle? Kaggle é uma base de dados famosa, onde várias pessoas postam suas soluções de machine learning. E lá tem muito dado, de vários tipos. Será que foi de lá? Será que eu fiz essa coleta de dados? Será que eu peguei esses dados da internet, assim, de modo geral? Então, isso aqui é bem perigoso. Em seguida, vem de fato a construção do meu modelo. E a construção do meu modelo parte principalmente do entendimento do problema que está sendo resolvido. Qual o problema que eu quero resolver? É um problema de classificação? É um problema de regressão? É um problema de agrupamento? Os dados que eu estou utilizando são dados de alta dimensionalidade ou de baixa dimensionalidade? Além disso, parte também dos conhecimentos dos algoritmos. Existem algoritmos que são mais suscetíveis ao aprendizado a um dado tipo de dado fica ótimo, né? A um determinado tipo de dados. Por exemplo, as redes convolucionais. Elas são muito boas quando se trata de imagem. Então não faz sentido eu querer forçar, utilizar uma árvore de decisão para processar a imagem, se eu sei que para a imagem redes convolucionais já foram provadas ao longo dos anos que são melhores. Então, parte muito desse feeling do problema com as ferramentas que você tem. E para isso, não usamos apenas só um modelo. Muitas vezes usamos aqui vários e vários modelos. Existe um campo do conhecimento de Machine Learning que se chama AutoML. AutoML. O que isso faz, esse conceito? São ferramentas ou frameworks que eles utilizam, que ele tem na sua base de dados, dezenas ou centenas de modelos que eles testam para a sua solução. Você só dá a entrada e ele faz um ranking dos 10 melhores modelos. Por exemplo, a árvore de decisão deu essa resposta, a rede convolucional deu essa resposta. E não só o tipo de modelo específico, mas quais foram os parâmetros desse modelo que foram utilizados. Isso aqui é uma mão da roda para começar a fazer sua solução. Porém, nem tudo são flores, né? Existe aqui um custo computacional muito alto, porque ele vai testar dezenas ou centenas de modelos até achar um modelo que seja bom para você. Então, não existe uma troca sem troco, né? E com isso, temos o nosso modelo candidato. Tá, beleza. Desses modelos todos que eu testei, parece que um é um modelo muito bom e esse modelo é um modelo candidato a ser usado para solucionar o nosso problema. Com isso, passamos para a parte de integrar e validar, que é, eu pego o meu modelo de Machine Learning, candidato, e utilizo dados que ainda não foram apresentados a ele, para fazer uma validação. Ou seja, eu quero saber como esse modelo de Machine Learning se comporta no momento, em uma situação totalmente nova, onde ele nunca viu aqueles dados. Com isso, eu consigo fazer, beleza, esse modelo é bom ou não, ele se saiu bem ou não. E existem algumas métricas que vamos medir, né, para poder fazer isso. Então, se esse modelo não for bom, eu volto para essa etapa aqui e tento achar outros modelos candidatos para serem testados. Se esse modelo se sair bem, eu coloco ele para produção. Eu subo o meu modelo para ser produzido e faço o acompanhamento, o monitoramento. Fica evidente que quando você começa a utilizar qualquer coisa, essa qualquer coisa desgasta. Seja um carro, por exemplo, eu estou acompanhando qual é o desgaste do rolamento do meu carro. Concorda se eu criar um modelo utilizando os dados de agora, daqui a 6 meses, o rolamento já não vai funcionar da mesma forma que era agora? Ele já sofreu um desgaste. E isso
temos que fazer o monitoramento para saber qual é a qualidade das previsões que esse modelo está fazendo. Se esse erro de monitoramento for muito alto, temos que fazer o quê? Voltar e retreinar os modelos com novos valores. Então, existem métricas que são usadas tanto aqui quanto aqui, para cada tipo de modelo e para cada problema que vai ser solucionado. Isso aqui a gente chama de um sistema de measurement, de gerenciamento de modelo. Boa, obrigado. E para isso, para que aconteça todo esse fluxo de maneira consistente, é preciso a gente entender quais são os princípios de engenharia de software que vamos aplicar. Então, o primeiro deles é abstração. Então, quanto mais abstrato for a sua classe, ou aquilo que você está fazendo, mais fácil é o entendimento. Você não, como eu posso dizer, não restringe a uma única solução. Por exemplo, eu criei um modelo para fazer classificação de imagem, mas você desenvolveu o código de tal forma que você já não consegue usar esse modelo de classificação de imagem para fazer uma classificação de áudio. Então, ele não tem um nível de abstração alto. Ele tem um nível de abstração muito baixo. Você precisa desenvolver suas classes de modo que a abstração seja modelo de classificação. De quê? De uma entrada. Que entrada é essa? Pode ser áudio? Pode. Pode ser uma imagem? Pode. Pode ser uma série temporal? Pode ser uma série temporal. Então, como você desenvolve os modelos, tem que se ter muito cuidado, se for usar esses princípios, qual o grau de abstração que você está utilizando. Outra coisa também é a modularidade. Isso aqui é fundamental, né? Lei de Lavoisier, na universidade se cria, tudo se copia, né? Então, você só copia. Então, você criou no seu programa um módulo que remove os dados faltantes do seu conjunto de dados. Então, se existe uma linha, ele remove. Você criou esse método, essa função. Se você deixou engessado de tal forma de não aproveitar, significa que seu software não está modularizado. Um exemplo clássico disso é quando você começa a colocar um método para fazer várias coisas. Vocês já ouviram falar de Solid? Princípio de Solid de desenvolvimento? Ainda não, né? Basicamente, cada método ele tem que ser responsável apenas por uma coisa e nada mais que isso. Vou fazer aqui de maneira bem abstrata, certo? Sei lá, eu tenho um método, eu vou criar assim, usando Python na def, é ligar luz. Eu vou ter um método ligar luz. Eu vou fazer com pseudocódigo, certo, gente? Então, eu vou ter pego a tomada, ou pego a tomada não, pego o cabo, ligo na tomada. Não é babado. Concorda comigo que esse método ligar luz, ele faz várias coisas ao mesmo tempo? Para ligar a luz, ou eu pego o cabo, coloco na tomada, eu giro o interruptor, eu estou fazendo várias coisas. Se eu precisar criar um método desculpa, botar aqui e ligar o ventilador, que fica mais fácil. Aqui não ficou muito bom, não. 20.
Se eu precisar ligar a torradeira, concorda comigo que ligar a torradeira, eu preciso pegar um cabo, eu preciso ligar na tomada. Então significa que esse método aqui, ligar ventilador, ele está tendo mais de uma responsabilidade. Quando na verdade ele só poderia girar o interruptor. E aproveitar, ligar o cabo ser um outro método, ligar a tomada ser outro método. E eu tendo esses métodos separados, eu poderia chamar esses métodos dentro dessa minha outra classe. Vocês conseguem perceber isso? O nome disso aqui é modularização. Então, quanto menos responsabilidade uma classe tiver, ou quanto menos responsabilidade um método tiver, melhor ele é escrito. Por quê? Eu consigo abstrair, porque eu posso criar um método ligar, que dentro dele ele identifica que tipo de objeto é e já chama todas as classes, os métodos que são responsáveis por aquilo. E eu posso modularizar, onde eu utilizo métodos que já foram criados dentro de outros métodos. Então, isso aqui é super importante. E o nome disso aqui se chama Solid. Vocês vão aprender mais para frente. Além disso, eu preciso também partir do suposto de encapsulamento, que é basicamente criar pequenas, de fato, criar pequenos ambientes estáveis para executar determinada funcionalidade. Né? Por exemplo, se eu quero criar uma classe que gerencia a rede elétrica, como ligar na tomada, ligar interruptor, eu posso criar uma classe que tem encapsulado todas essas funcionalidades. Ao invés de eu estar sempre criando um novo método para fazer isso, eu chamo aquela classe no Python, né, que é ponto, um método e já era. Então está tudo encapsulado dentro de um único método. E com isso eu consigo fazer a manutenção, mas manutenabilidade. Tá? Quase que não saía. Por quê? Concorda comigo se eu tenho sempre copiado isso aqui em várias coisas diferentes. Se eu precisar alterar isso aqui, eu vou precisar alterar em todos os métodos, um a um. Se eu tiver 3 ou 4, beleza. Dá para fazer rapidinho. Agora, se eu tiver uma centena, e qual é a chance disso dar um problema no futuro? Enquanto eu consigo modularizar, encapsular, se eu alterar em um, vai alterar em todos que ele está usando. Absolutamente todos. Então, isso auxilia a manutenabilidade e também a reusabilidade. Além disso, há também a questão dos testes, que é um princípio na engenharia de software chamado TDD. Test Driving Delivery, acho que é assim, delivery, que é a programação baseada em teste. Então, para todo método que você cria um teste de sucesso e um teste de falha. Por exemplo, eu tenho uma função, seria def soma A, B. Então, eu tenho que o return A mais. Então, eu posso ter aqui, definir um teste, o def, teste, soma, success, que eu vou receber esse método e vou comparar se, por exemplo, se eu colocar aqui 2 mais 2 vai ser igual a 4, independente do valor que eu colocar, eu consigo fazer o teste dessa soma. Então, se eu não tenho isso modularizado e encapsulado, escrever teste para eles é terrível. Terrível, porque você vai, para cada método que você criar, e você precisar reescrever todo o código que tem dentro desse método, você vai precisar escrever um teste para cada método novo. Quando eu poderia escrever um teste
para os métodos que estão sendo usados dentro desse outro método. Vocês conseguem perceber isso? Se eu tenho vários métodos, e esses métodos copiam o que o outro método faz. O programa mesmo copia. Então, eu vou escrever um teste para esse, para esse, para esse. Mas se eu tiver um método que eu utilizo métodos menores, eu consigo escrever um teste para os métodos menores que já vão servir para todos os métodos que utilizaram aqueles métodos subsequentemente.